Rapaz, tá quente hoje, ó, bicho. Baixo, se tu não fala, viu? Mas sabe o que isso me lembra, meu patrão? Acho que sei, meu tropical amigo. Então diga, meu esbaforido colega. Sol. Ah, verdade, só. Mas não é esse sol que você tá pensando, não. Ah, não? É outro tipo de sol. Vai começar o Agora Pode de Verão direto do Beach Park. Patrocinado por Cerveja Sol. Viva a Vibe Solar. Agora Pode de Verão. Agora pode verão, galera. Mais um episódio na nossa temporada que está começando. Gustavo, ano novo, 2025. Vida nova. Vida nova. Novas promessas para não cumprir. E nós estamos entrando no ar com mais um episódio de verão patrocinado pela Cerveja Sol. Por falar nisso, Alexandre, eu já abri aqui Ah, já abriu? uma ampola, Ô, patrão. entendeu? Gelada. Pois bote aqui uma tacinha para mim. Segure. Bote aqui. Você sabia que a Cerveja Sol, Gustavo, E aí? utiliza tecnologia de energia solar para Mas, fabricar a cerveja? Sabia. É a vibe solar da Cerveja Sol, amigo. Amigo, tudo a ver, né? Tudo a ver. Cerveja Sol, energia solar. E o sol do Beach Park para mais essa temporada de verão. Que é daqui que a gente fala, direto do melhor parque aquático das Américas, é o Beach Park. Rapaz, uma cerveja gelada assim, Ô, amigo. de frente pro mar, com esse ventinho, né? Delicioso. Essa marisia. Hein? Gustavo, eu diria que é perfeito. Uhum. Mas, amigo, hoje nós temos uma convidada especial para a gente tratar de um tema. Mais que especial, meu amigo. Eu tô doidinho pra conversar com ela. Rapaz, o amigo com certeza deve simplesmente calar e ouvir o que ela tem para lhe Rapaz, dizer. eu vim pra isso. Eu vim pra essa consulta aqui, entendeu? Pra isso, eu não vou falar nada. Ela vai falar tudo. Então apresente nossa convidada. Olha, Lê Farias, eu vou... Antes de falar dela, eu vou falar uma frase que tem a ver com o trabalho dela e depois eu vou falar aqui a bio dela, que é bem curtinha, certo? Frase do meu grande amigo Fernando Catatal, do Cidadão Estigado. Certo. Quando você olhar para um corpo que não seja tão perfeito, olhe direito, pois cada olhar contém o seu defeito. Olha aí, Gostou? não entendi nada. Honre suas formas, coma suas cores, faça as pazes com a comida, as barrigas dobram, principalmente a sua. Acolhimento nutricional em Fortaleza, em online pelo mundo, Gabi Fernandes. Gabi Fernandes no nosso verão. É honre suas fomes, bobinho! Formas, né? Eu sei que era formas. Mas formas Pode honrar também, todas né? as suas formas, porque barrigas dobram, barrigas não dobram, barrigas dobram muito, algumas. A gente tem que entender os nossos biotipos, as nossas histórias de vida que moldam muito a forma que a gente chega aqui hoje para conversar. Olha aí. Mas honre suas fomes, coma suas cores, Ah, e eu sim, as achei que barrigas era suas dobram. formas. Mas eu amei, poderia ser, talvez eu comece a usar também. Pode mudar. Gabi é uma nutricionista comportamental. Gabi, o que é isso? Vamos lá. Vamos entender Oi, o que é gente, isso. muito obrigada pelo convite. Então, a nutrição comportamental é uma filha mais nova da nutrição, que existe de forma oficial, com esse nome, com o Instituto de Chancela, capacitando profissionais há 10 anos só no Brasil. Então, realmente, quando as pessoas falam, eu nunca ouvi falar desse tipo de nutrição, nossa, é uma coisa muito nova, é nova mesmo, aqui pra gente. Mas lá nos Estados Unidos, eles já têm estudos, acho que 1960, década de 70, que já fala sobre por que as dietas restritivas não funcionam, já fala sobre honrar fomes e comer cores, já fala sobre essa questão de fazer as pazes com corpo e comida. E a nutrição comportamental, de forma reduzida, é sair da nutrição convencional, que normalmente só considera o que se come, quanto se come e que horas se come, e passa a considerar, além de tudo isso, por que se come, a forma que se come. Então, eu tô comendo rápido no meio de uma reunião, na frente do computador, enquanto eu resolvo 700 coisas, numa caixinha de delivery, ou eu tô comendo sentada à mesa com a minha família, mais desacelerada, com um sentimento melhor, porque aquela refeição foi minha avó que fez.
Então, a nutrição comportamental, ela vai olhar para esse porquê, ela vai olhar para esse como, ela vai tentar trazer a gente de volta para os nossos sinais internos, que foram muito perdidos ao longo dessa ditadura da magreza, do foco, força e fé, do coma menos e treine mais, do no pain, no gain, da culpabilização, do nutricionista sendo visto como um policial alimentar e não como um guia e facilitador do processo. Acho que, em resumo, a gente pode entrar assim. Tá, mas eu acho que foi uma abertura ótima, porque Ótima pra entender, a gente vai né? poder aqui, Gustavo, né? Um amigo principalmente, né? Que amigo, acho que tem coisas, né, a absorver nesse episódio. Sim. Porque a alimentação, a nutrição e a orientação profissional, né, Gabi? Elas são determinantes para o resultado que a pessoa está buscando. E aí, até assim, considerando que a pessoa esteja sentindo que o corpo está... Que ela tem uma relação boa com o seu corpo, com o espelho, achando que está tudo adequado, não é nem que pode melhorar, mas às vezes em algum ponto, por conta da própria saúde, a gente pode pegar a nutrição como ponto de partida para fazer esse rearranjo, para ter umas taxas mais de acordo, né? Que eu acho que é o problema do Gustavo. Taxa. Se for buscar aqui, Gabi, você vai ter problema com esse rapaz. Isso Se é uma fosse uma coisa consulta. interessante, porque você não fala que o problema do Guga é a barriga, por exemplo. Que muitas pessoas talvez apontassem o dedo e falassem assim, nossa, ele precisa de um nutricionista porque ele precisa emagrecer. Tu já traz um viés que concorda um pouco com a nutrição comportamental, que tá, e se ele fosse magro e tivesse as taxas alteradas? Eu ainda ia precisar da nutrição. Entendeu? Olha aí. Por quê? Uma coisa que é muito pensada hoje em dia é que você é o que você come. E aí eu já começo botando o pé na porta que você não é o que você come. Por quê? Porque você pode comer salada, salada, salada e não ter saúde. E a gente precisa... Hoje em dia, neste novo ano, vida nova, eu espero que a gente passe a olhar para os corpos além da estética, para os corpos além do manequim 36, para os corpos no que tange os exames metabólicos, no que tange a saúde mental dessa pessoa, porque às vezes você é o que você come. Eu só como salada, eu até consigo um corpo magro, mas eu choro todo dia porque eu me vejo no espelho gorda. Adianta? Não adianta. Então, mas aí você está falando também, inclusive, principalmente de uma saúde mental, né? Não só uma saúde física, Vou né? apresentar uma das minhas palavras preferidas do mundo para vocês. Biopsicossociocultural. Complexa que nem eu, grande e cheia de informações, vou destrinchar. Bio. A gente entende que a saúde precisa ser biopsicossociocultural, por quê? A saúde tem uma parte, sim, biológica, física, de colesterol alto, de colesterol melhor, de triglicerídeos, não sei o quê. Mas a gente tem uma parte psico. Então, como a gente se sente quando a gente come a comida que a gente come, como a gente se sente e a nossa saúde mental. Depois a gente vai para uma parte sócio, ou seja, não existe saúde sem considerar o contexto social onde aquela pessoa está inserida. Porque eu posso até ter hábitos alimentares que caminham para uma alimentação mais natural e mais saudável, mas se eu não tenho acesso a esses alimentos de forma segura, porque eu moro no meio de uma periferia onde não tem saneamento, onde não tem mercadinho, onde não tem não sei o quê, eu já tenho menos saúde do que uma pessoa que tem acesso a todas essas coisas. Então, para a gente falar de saúde hoje em dia, a gente precisa falar sobre privilégio também, a gente precisa falar sobre o contexto que a pessoa está inserido, e aí vai a última parte da palavra, que é o cultural. Então, biopsicossociocultural. Não adianta comer menos e treinar mais se a sua saúde mental tá uma merda. Não adianta você estar na academia 7 vezes por semana se você sai e chora. Não adianta você fazer porque você se sente obrigado e tá ali causando um sofrimento. Precisa ter bem-estar. A vida já tá tão complicada, né? Se a gente ainda for atrás de criar prisões onde não deveriam existir, acho que a gente vai pior. Mas essa questão da atividade física, pelo menos o que a gente vê bastante, né? Sendo leigo na pauta da medicina de um modo geral, né, dos cuidados que se precisa ter, mas o que a gente vê é que a atividade física ela colabora para esse aspecto mental, né, para você ter ali uma saúde mental, e mais especificamente eu tenho ouvido bastante, aí eu até queria conferir contigo que eu acho que raspa muito no teu universo,
que é a musculação mais propriamente dita, né? Mais do que qualquer outra atividade. Assim, eu pratico futebol, eu pratico, né? Mas que a musculação te daria esse conforto psicológico também, né? A musculação, ela vai um pouquinho mais pro fisiológico. A Tá. gente bota ela ali num ranking um pouquinho maior, porque é um treinamento de força, é um treinamento de resistência. E força e resistência são duas das coisas que mais estão associadas a uma melhor longevidade, a uma maior qualidade de vida a longo prazo. Tá. Mas, por exemplo, pensando que a pessoa se sente muito mal no ambiente da musculação e se sente realizada numa corrida ao ar livre, para a saúde mental, eu acho que vai depender muito da pessoa e da coisinha biopsicossociocultural dela, Tá. sabe? Mas, assim, em termos de longevidade, a gente fala bastante do treinamento de força, realmente. E esse lugar da atividade física que eu falei, puxando a sardinha para o meu lado, é sobre a relação. Por quê? A gente vai ter melhoras, realmente, em quadros depressivos, em quadros de saúde mental, em melhora de bem-estar, melhora de longevidade, impacto nos exames bioquímicos. Mas quando é feito pela cobrança, pela pressão estética, pela insatisfação corporal, pelo sentir que você precisa sofrer, aí é onde esbarra nesse lugar que eu falei, que às vezes você tá tendo um comportamento que é visto como saudável, mas tá levando ele de uma forma que não é saudável. Que aí a gente entra nos excessos também. Inclusive, não entra ainda no último diagnóstico de transtornos em saúde mental que a gente tem, que é o DSM-5, mas já está sendo estudado um novo transtorno alimentar que chama ortorexia, que seria algo parecido como o vício em comer perfeito, o vício em treinar perfeito, o vício nessa performance da musa fitness que a gente viu nessas últimas décadas. Esse eu não vou ter, né? Não, esse problema Esse aí eu já me livrei. Mas aí eu queria fazer uma pergunta. E aí imagino eu, Gabi, que o advento das redes sociais levou isso pro... Potencializou onde? muita coisa, não foi, Gabi? Pro bem, pro mal, né? Potencializou muita coisa e eu acho que sobretudo pro mal. Eu acho que Quem já mais tá pro ruim, mal. aí... Porque assim, eu falo sobre as barrigas dobrarem, eu falo sobre você honrar fomes, mas eu falo ali pra minha comunidade. Quantas meninas tiveram a aspiração de vida em ser musas fitness, em moldar o corpo, em ter milhões de seguidores, em fazer todas essas questões. Então, a rede social tem uma coisinha muito complicada, que é a desinformação, os vídeos de... Uma fatia de panetone equivale a 477 maçãs. Minha irmã, não é a mesma coisa comer maçã do que comer panetone? Tem contexto, quantidade e frequência para se comer maçã? Tem contexto, quantidade e frequência para se comer panetone. Que é um contexto melhor do que um alimento que só aparece na época do ano? Será que não faz sentido eu tentar comer uma quantidade adequada, numa frequência que faz sentido, com pessoas amadas, num momento legal? Então, assim, é uma questão, sabe? E a rede social, eu acho que ela mostra um lado muito cruel, que é o perfeito da vida. É o que a gente escolhe mostrar. Então, eu escolho ir lá e falar assim, gente, olha, eu sou uma mulher magra, mas quando eu sento, vocês estão vendo, minha barriga dobra. Por quê? Isso me dá uma tranquilidade, Gabriela, de que eu posso chegar no Beach Park para tomar um sol no domingo, uma seguidora minha me vê e falar, nossa, a barriga dela dobra mesmo, né? Imagina se eu só postasse um ângulo onde a minha barriga é trincadona, ela chegasse aqui e visse minha barriga dobrando. É liberdade pra mim me mostrar da forma que eu sou. Sendo que as pessoas ainda não descobriram isso, né? Então preferem performar, preferem postar que são as últimas a sair do escritório porque trabalham mais, e se trabalha mais, você já sobe no ranking do patamar. Preferem mostrar só as viagens bonitas, só não sei o quê. Gente, eu fui na Câmara dos Deputados esse ano participar da primeira audiência que teve sobre o aumento de transtornos alimentares em crianças e adolescentes. Mas eu só cheguei nesse lugar porque eu tive 2 burnouts aos 24 anos. E eu faço questão de falar isso. Porque eu não quero que as meninas que estejam na faculdade falando, nossa, a Gabi só tem 4 anos de atendimento e ela já chegou nesse lugar, se eu me matar eu vou chegar. Não, eu sou eu, você é você. Vai morrer, né? E eu matei a minha saúde mental muitas vezes para chegar nesse lugar. Mas fala Mas aí por quê, da tua Gabi? experiência. Em que parte específica? A Não, primeira vez que Gente... deu tilt. Esse dia foi muito importante, assim, esse dia foi um dos dias mais importantes da minha carreira. E eu acho que foi um dos dias mais importantes
para nutrição comportamental, para a saúde em todos os tamanhos, que é outra abordagem que a gente tem, para os profissionais de saúde que acreditam no tratamento interdisciplinar, que entendem o quanto a rede social adoeceu nossas crianças e adolescentes. A gente falou muito sobre rede social nesse dia, porque, gente, as rotinas que começam às 5 horas da manhã, mas que na verdade são só privilégios e privilégios e privilégios que aquela pessoa consegue acessar e ela viraliza porque tem uma rotina que todo mundo acha que deveria ter e a maior parte do país não vai conseguir chegar e ter. Então, assim, foi muito importante e foi muito doido, porque eu comecei minha fala falando assim, gente, eu sou uma das únicas 2 pessoas na sala que são da geração Z. Eu sou uma das poucas pessoas na sala que são mulheres e eu era a única pessoa da sala que era nordestina. Sou nascida e criada aqui em Fortaleza e lá a gente tinha o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, um representante do Ministério da Saúde, enfim, só assim os bambambãs e eu achei muito interessante conseguir chegar nesse lugar para trazer uma visão mais leiga, mais da vivência. Eu tive transtorno alimentar, eu cheguei a fazer dietas completamente malucas, eu cheguei a compensar, eu já cheguei a fazer mais de 24 horas de atividade física numa semana para poder esculpir meu corpo. E eu nunca fui uma mulher muito grande, mas eu tinha uma insatisfação corporal bizarra. E você mas acha que veio de onde, Gami? De tudo isso? da rede social, porque eu sou da geração que foi moldada, teve a personalidade moldada com alguém assistindo a vida e consumindo a vida de alguém. Vocês não tiveram isso. Vocês foram moldados pelos ambientes que vocês ocuparam, pelas pessoas que vocês se relacionavam, pelos livros que vocês, por acaso, tinham acesso a ler, pelas informações que chegavam. A gente, a revista Boa Forma, voltando um pouquinho antes da rede social, colocava para as mulheres que era atingível você perder 7 quilos em uma semana tomando chá de casca de pepino. Você não perdeu 7 quilos por causa do chá de casca de pepino, foi porque você passou fome uma semana inteira. Quando você comer de novo, você vai reganhar os 7 e ganhar mais 2. Porque o corpo entende perda de peso como perigo e não como sucesso da beleza e da magreza. Então, a gente não vai conseguir terminar um assunto e uma pergunta, porque vai puxando 700 coisas. Não, vai porque tá... esse é o ponto, né? Enfim, esse dia puxando. da câmera foi muito incrível. E eu acho que a rede social... Eu tô num lugar bem brigada com a rede social hoje em dia. Porque você era digital influencer, Eu era né, digital influencer. Eu comecei a trabalhar com marca, comecei a trabalhar com moda do meu jeitinho. Então, falando sobre roupas confortáveis, falando sobre roupas precisarem ser adaptáveis, sobre as roupas precisarem caber no nosso corpo e não a gente precisar caber nas roupas. E a parte do fashion, do estilo, eu também adoro, né? Mas foi muito doido, porque o meu primeiro burnout, eu ainda trabalhava como influenciadora, eu já atendia como nutricionista, eu trabalhava com um público mais pesado de se atender de todos, que é o público de transtorno alimentar. Por isso que vocês vão ver que eu puxo várias coisas para os extremos. É porque eu vejo os extremos. Eu já atendi mais de 600 mulheres da compulsão alimentar, chegou à noite, começou um comer emocional e virou uma compulsão que a pessoa comeu 50 esfirras. Mano, que E já isso? atendi meninas que já passaram de 3 dias sem comer para emagrecer, já usaram drogas pesadíssimas na adolescência porque ouviram em algum lugar que emagrecia, fizeram dieta da lua, dieta do vento, dieta do tipo sanguíneo. É sério. Que isso, dieta do tipo Então, sanguíneo? com tudo que eu já vi, eu sou meio intolerante mesmo, assim, para ver gente falando sobre 5 formas de perder X quilos, sobre... é só você querer e ter determinação. Não. A gente tá mas o pau que adoecido. rola na rede social é isso aí. Como perder 5 Umas quilos fórmulas em fáceis, 5 né, dias? e Em tal. 5 dias. Gente, a hiperdiagnosticação. 5 sinais que você tem, você tem compulsão alimentar. 5 sinais que você tem transtorno de déficit de atenção. 5 sinais que você tem ansiedade generalizada e tá com o pé na cova. Aí a pessoa Rapaz, viu um vídeo no TikTok e tá assim, meu Deus, eu vou morrer. Gente, o que o TikTok Não, dificulta... eu caibo em todos. Qualquer um que você fizer, eu caibo. Eu não tenho TikTok. Pronto, tá resolvido. Não, meu eu não problema, tenho né? saúde, Não, porque tudo que Gabi, mas diz o lá que não fez pode... você fazer o turning Descobri a point? nutrição comportamental. Eu entrei na nutrição por orientação vocacional. Cheguei no 3º ano, não tinha grandes coisas ali, sabia muita coisa que eu não gostava, detesto exatas, detesto. Falo, como pessoa de exatas, eu sou um ótimo nutricionista.
E aí eu fiz orientação vocacional. E o processo de orientação vocacional, ele parece muito um processo terapêutico de autoconhecimento sendo que voltado para a profissão. Então eu esbarrei em 2 máximas que me movem até hoje: ajudar pessoas e comunicar. Ajudar pessoas e comunicar. E aí a nutrição me pareceu um caminho. Na época eu ainda era muito adoecida, ainda fazia muitas dietas, não fechava mais quadro para transtorno alimentar, mas ainda tinha efeitos sanfonas que eu já cheguei a variar 17 quilos de um ano para o outro. Estou focada, meu Deus, sou fitness, Rio de Janeiro e crepioca, e voltar e, meu Deus, comi o mundo inteiro, comi uma caixa de bordinha de brownie escondida de tarde, porque as pessoas da minha família não podiam ver que eu tinha comido, porque comer isso é errado, então eu tinha que fazer o crime perfeito de comer sem ninguém ver, ainda jogar a embalagem fora e no outro dia dizer que aquilo tinha sido a despedida das gordices e agora eu ia arrasar na dieta. Durava 2 dias, eu pedia mais uma bordinha de brownie e o ciclo começava todo de novo. Gente, na adolescência, eu já cheguei a ter um lanche de uma dieta. E aí, vamos lá, amigos nutricionistas, vocês que estão me assistindo e vão nutricionista. Gente, uma maçã e 3 castanhas mata a fome de quem? Batata doce no lanche do colégio de um adolescente de 14 anos? Vamos lá, contexto, quantidade, frequência, cultura e sociedade, cadê? Eu levava batata doce num dia, todo mundo, nossa, como tu tá focada. Chegava no dia seguinte, eu comia 5 palhas italianas. Eu não tô exagerando o número, tá? Eu realmente comia 5 palhas italianas. Eu poderia comer 5 palhas italianas. Então, assim, é complicado, É complicado. esse lugar. Mas por que tu falou do não tenho saúde? Eu não tenho saúde? Como Quem assim? foi que falou? Não, foi tu que falou, Alex, não tem Não, saúde. nós não É porque temos. ele não Também parece. serve pra você também. Não, Gabi, é porque assim, a gente... Gabi, é porque assim... Não, é porque, Gabi, é porque nós... Isso é um bom ponto. Eu preciso falar sobre isso. Fala. Sobre a Uma minha barriga. pessoa Tá com doidinho excesso pra de falar peso, ela pode ter mais saúde do que uma pessoa que está dentro do que a gente entende como peso normal. Tome aí Não na sua pode. cara. Pode. Pode. Gabi, mas veja bem, assim, como eu sou... Pode. Como eu sou leigo, né? Como eu sou leigo, e também que eu vi já meus exames, não atuais, mas, Sim. mas assim, quando você olha para uma pessoa e ela tá, vamos dizer assim, Acima acima do daquele peso que é o ideal lá pela OMS, ou sei lá quem determina essa porra aí, entendeu? Foi um homem europeu lá nos séculos passados. Porque assim, né? É. Você fala, porra, cara, não, assim, realmente eu não tô legal, tal. Aí quando você vai ao médico, Ele né? fala que você tá com o pé na cova. Não, e aí você vê as taxas, você, fudeu. Entendeu? Tipo, aí você atesta o que você tá vendo. E aí você parte para reeducação alimentar, enfim, exercício, blá, 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 blá. Né? Por que eu tô falando esse lugar? As minhas pacientes menos saudáveis da vida foram as mais magras. Porque eram as minhas pacientes com anorexia nervosa. Eram as minhas pacientes que tinham medo mórbido de engordar. Eu já ouvi várias pessoas, várias mulheres falarem, Gabi, eu realmente prefiro morrer do que engordar. Caramba, que isso? Então, É pesado. Pesado. essa pessoa tinha o corpo extremamente elogiado pela sociedade. Eu já atendi influenciadora, gente, que tinha 500 comentários. Sua gostosa, a maior que nós temos. Linda, deusa, perfeita. Linda, deusa, perfeita e chorando todo dia na academia. Linda, deusa, perfeita e passando um ano direto sem sair da dieta. No Natal, no aniversário. Eu tenho tive uma paciente que eu fiquei muito chocada. Porque isso é muito difícil. Sendo que é um grau de adoecimento. Você deixa de viver. Você não sair de uma dieta por um ano inteiro, não sair de um prescrito, pra mim, você deixou de viver. Porque a sua alimentação precisa encaixar na sua vida. Não é a sua vida que precisa encaixar na alimentação que você acha que você precisa ter. E aí, voltando para a questão da saúde, é isso, entendeu? Porque você poderia estar com esse corpo e estar com as taxas boas, e ser ativo, e ter bons vínculos, e estar num lugar feliz com o seu trabalho e com a sua vida. Isso é muito mais saudável do que você estar 20 quilos a menos e as taxas todas alteradas, e sedentário, e fumando 2 carteiras de cigarro por dia, e se achando horrível. Mas, Gabi, nesse ponto aí, por exemplo, para não seguir a risca Já tô bem ali... melhor. Não quer dizer que a gente não é a não precisa realidade. mudar os Você não está comportamentos, bem tá melhor. bom? Mas você programa também as puladinhas de cerca? Eu entendo que a gente não pode olhar como pulada de cerca, porque se a gente olha como pulada de cerca, a gente dá mais vontade pro paciente de pular a cerca. Então tu programa, tipo, então foi o seguinte, aqui na terça-feira
Eu vou passar umas Claro coisinhas que não. aqui que você gosta. Como é que tu sabe que terça-feira tu vai querer comer McDonald's, homem? Ah, Como é que não. tu sabe que Todo não vai ser dia. quinta de tarde? Não. Como é que tu sabe se não vai ser domingo de Ah, manhã? saber nunca. Gente, uma das coisas que era um post fixado no meu Instagram até um dia desse. Dia do lixo não existe. Refeição livre não existe. Ah, não? Claro que não. Tu tava preso aonde? Que tu vai ter que se libertar pra comer? Que cadeia mental foi essa que criaram pra ti? Porque, vamos lá. Não, mas se for pra comer o que A quiser também partir já do era. momento que a gente coloca dia do lixo, refeição livre, a gente tá dizendo que existe uma forma certa de fazer e uma forma errada. Eu não tô dizendo que a gente pode comer o que quiser, na hora que quiser, do E é jeito pra que fazer o quiser. quê, mulher? O que eu como? Tenha calma, senhor! O Guia Alimentar para a População Brasileira não fala mais em caloria. Ele não fala mais em porções. É. Ele não fala mais em contagem de carboidrato, sei lá, qualquer coisa que a gente já falou antes. O que ele fala hoje? Sente à mesa, coma devagar, faça da base da sua alimentação alimentos in natura, evite os alimentos ultraprocessados. Certo. É isso que ele fala. Então não fala mais em caloria, Não. em absolutamente nada. Por quê? Ou seja, é Porque melhorar a alimentação, né? Melhor, E não quantificar, não né? comer menos, comer melhor. Gabi, mas aí eu preciso perguntar uma coisa. Vamos? É. É, vai perguntar açaí com paçoquita, quer ver? Não. Eu amo açaí com paçoquita, é uma bom das minhas demais. comidas eu não gosto de preferidas. açaí com paçoquita, não. Eu não. amo. Passar Eu um gosto dia só com comendo granola e paço- amendoim. paçoquita. Não, mas eu quero dizer o seguinte, assim, existem, que você falou do psicobiocultural, e tal. Aham. Existem sociedades, né, humanas que elas têm uma consciência alimentar 1000 vezes melhor do que Mil a vezes. nossa. Elas comem melhor, né? Assim, por milhões de motivos, né? Pô, os japoneses, sei lá, os mediterrâneos, os franceses e tal. Ah, é, dieta Porções mediterrânea. A gente tem pequenas. vários estudos que que comparam franceses com americanos. O americano se preocupa da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, com calorias, mesmo que ele não restrinja. Porque existe um tipo de restrição hoje em dia que a gente chama de restrição cognitiva. É quando eu sinto que eu deveria estar comendo salada, que eu deveria estar negando todos os brigadeiros, que eu nunca poderia comer um Nissin miojo, mas eu vou lá e como 3 vezes a quantidade desses alimentos porque eu sinto que eu não tenho foco, força, fé e disciplina. Entendeu? Então, você sofre os efeitos da restrição mesmo que você não esteja se restringindo. Porque é aí que a relação com a comida fica ruim. É quando a gente bota o dia do lixo que a relação com a comida fica ruim. Porque a formiga subiu. Ah, te falei. Eu vou botar meus pezinhos pra cima, eu tô É, em casa, pelo sim, no meu pelo não. Ceará, pronto. Bora lá. E aí, esse ponto de o que planejar, como fazer, o que é que eu trabalho no consultório com as minhas pacientes? Vou explicar o que é que eu faço consultas pra, talvez, Já para antecipar, né? pra quebrar o modelo de consulta convencional. Tá. As minhas pacientes entram hoje em dia só com um mínimo de 4 consultas. Peraí, você falou as suas pacientes, você não atende homens? Eu atendo Ih, não homens, mas Você assim... prefere as mulheres? Claro. Porque a gente comeu o pão que o diabo amassou em relação à mentalidade de dieta. Vocês só precisam ser musculosos. Vocês podem comer o quanto Na quiser. verdade, eu não tô é nada. Vocês, tipo... Vai vir, não vou lhe atrapalhar, o vai. homem, ele come muito mais intuitivamente do que a mulher. Porque ele nunca precisou ser muito levado a se preocupar. Entendi. Entendeu? Até pelo... Isso, um mosquito aqui. Até pelo fato dele ter o metabolismo mais acelerado. Entendi. O homem é incentivado desde criança a fazer atividade física, a voltar suado do recreio. As meninas não podem nem suar. Não pode se descabelar, não faz atividade não existe física. essa pressão sobre o homem também. Não existe a pressão É. social, a pressão Então vai lá. estética. Fala das suas meninas, então. Tá, minhas meninas, mas Ah. eu atendo homens também. Ah. Os que vêm sentido do meu trabalho, eu amo. Inclusive, eu tenho um paciente que sou alucinado por ele. Mas o que acontece? Elas entram no mínimo com 4 consultas. Por quê? Eu trabalho nutricionista comportamental. Eu trabalho com mudança de comportamento. Sim. Eu não trabalho com prescrição de dieta. Porque o ChatGPT faz isso. Tem vários colegas aí fazendo Ah, isso. tem umas 4 Tem com ele já. funcionado? Não tem. Não, não tá Não tem funcionando. funcionado. Por quê? Eu te entrego a dieta, tu faz o quê? Olha e fala, acabou, não segue. Ou então segue uma semana, fica triste, fica xoxo, fica capengo, come pra se confortar, sente que tu errou, fica frustrado, se sente culpado e fala, desisti desse negócio. Ou então fala, amanhã é o dia. E aí fica nesse ciclo. Tento e não consigo, tento e não consigo, tento e não consigo. Olha, Gustavo, Eu quero tu quebrar conversou esse com ela Sou eu antes? mesmo. E aí, como é que a gente quebra esse ciclo? As minhas pacientes chegam, primeira consulta, vocês já foram na primeira sessão de terapia na vida de vocês? Que vocês vão ali contextualizar, fazer Sim, uns sim. babados? Pronto. Eu vou perguntar tudo em relação à relação com a comida. Por quê? Tá. Às vezes você come da forma que você come. Exemplo.
não consigo deixar a comida no prato. Não estou dizendo que é pra gente fazer isso. Tá. Mas, muitas vezes, quando a gente já tá saciado e a gente come pra raspar o prato, porque as crianças estão passando fome na África e no Brasil, que foi o que a gente escutou muito quando a gente era pequeno, a gente se deixa desconfortável. E, além disso, essa comida que entrou, ela é excessiva. Então, se ela é excessiva, ela vai virar gordura, pode trazer um aumento de peso, entendeu? De qualquer tipo de comida. Então, a gente vai trabalhar essa relação, tentar entender o que essa pessoa ouviu, como ela foi atravessada. Eu sou criança de endocrinologista. Eu fui levada a um endocrinologista com 8 anos, porque a minha pediatra achava que eu estava muito gordinha, e foi aí que a minha relação ruim com a comida começou. Porque ela falou assim: essas lembrancinhas que tu adora dos aniversários de criança, tu vai ter que começar a dar para um mendigo na volta. Tu não pode comer nunca, porque senão, quando tu crescer, tu vai ser gordo e não vai achar um marido. Rapaz, tá aí, pensa na menina. consulta? Puta que pariu, hein? Foi E eu em que paguei ano? por essa consulta, o meu plano. Nossa né? senhora, hein? E aí, a partir do momento que eu ouvi isso, começaram a me dar as listas dos pode e não pode. Tá. Ou seja, começaram a me dar a lista do isso aqui é certo, aqui você tá vencendo, aqui você vai ter um marido, porque só isso importa, né? Na vida da mulher, uma carreira, ó, dane-se. E isso aqui tá errado, o McDonald's tá errado, o bombom tá errado. O que que aconteceu? 3 anos depois, estava pequena Gabriela, com 11 anos, 11 horas da noite, depois que a mãe e a avó iam dormir, comendo os bombons, assim, agarrada com um pote atrás do Claro. sofá, com medo de alguém acordar. Que é um conforto emocional, inclusive, né? Rapaz, olha aí, né, cara? Então, eu entendo que a gente precisa ensinar as pessoas que existe uma alimentação que precisa ser a base, que a gente precisa falar sobre frutas, verduras e legumes, que a gente precisa entender um pouquinho ali sobre os grupos alimentares para poder dar para o nosso corpo o que ele precisa, que a gente precisa nutrir esse corpo, mas que a gente precisa nutrir com gentileza, mas que a gente precisa nutrir com afeto, mas que a gente precisa nutrir de uma forma que tu consiga levar. Por quê? A tua alimentação, ela tem que continuar se acontece um grande evento na tua vida. Quantas pessoas vocês não conhecem que falaram assim: eu fiz a dieta, consegui perder o peso, tava até mantendo mais... Minha mãe morreu. Eu fui largado, o casamento acabou, não sei o que, não sei o que. Aí eu larguei tudo, eu chutei o balde, eu não sei o que, não sei o que. Gente, o 8 ou 80, ele tá adoecendo a nossa sociedade verdade. de uma maneira que, pra mim, a gente precisa começar a olhar para 72 possibilidades que existem entre o 8 e o 80. Entendeu? Então, voltando para a consulta, lá eu consigo fazer esses gaps. Eu vou basicamente perguntar como foi a relação com a comida, a relação com o corpo, conhecer a história Tentar daquela entender, pessoa, né? a rotina atual, as demandas atuais, fazer um diagnóstico dessa relação com a comida. Então, por exemplo, se a paciente me fala que ela conta caloria, pesa tudo que ela come, se sente mal em comer em situações sociais, ou então desconta todas as emoções na comida, come porque tá triste, come porque tá ansiosa, come para se confortar, come porque o dia de trabalho foi ruim, come porque o dia de trabalho foi bom, come só porque alguém deu para ela, come só porque tinha disponível onde ela trabalha. Isso não é motivo para comer. Entendeu? Eu faço todo esse diagnóstico e aí eu passo uma ferramenta para ela e aí eu vejo ela depois de 15 dias. Tá. Nunca na nutrição convencional vocês vão ver um intervalo de 2 primeiras consultas que só tenha 15 dias. Mas por quê? Essa ferramenta que eu passo chama diário alimentar. Ferramenta meio chatinha de preencher, porque a gente tem que anotar tudo que a gente come. Tá. Mas, Gabi, então você tá sendo fiscal, né? Você quer ver se ela tá arrasando na alimentação ou não? Não. Não é isso, Eu não? quero entender o contexto dela. Porque eu peço pra ela me dizer não só o que ela comeu e quanto, mas como ela se sentiu, o que ela pensou, com que fome ela tava antes de comer, com que saciedade ela terminou de comer, onde ela tava comendo e com quem. Por quê? A bordinha de brownie do meu exemplo do excesso, ela poderia ter sido comida num domingo, sentada na mesa com a minha avó num momento super feliz. Mas ela foi comida na terça-feira, escondida, me sentindo mal, chorando algumas vezes e sentindo que eu era a maior pecadora do universo. Então, o mesmo brownie, ele pode significar 2 coisas diferentes. Nesse contexto aqui, ele é o pior alimento do mundo. E até as Mas não é quantidades, porque ele né? é calórico. E sim as quantidades. Vou te ensinar um negócio que vai ser bom pra tua vida. Vai, Toda vez que Gustavo. tu Tô prestando chegar atenção aqui. pra Se liga. comer alguma coisa, que tu tiver ali na dúvida se é pra tu comer ou não, se pergunta qual é o contexto, a quantidade e a frequência que tu come isso. Ih, lascou. Por quê? Qual é o contexto? Fome. Sair do... Às vezes o contexto é fome, é ótimo. Mas muitas vezes é porque tá disponível. Tipo, vocês trazem aqui um Gula. bolo, eu não tava nem pensando em bolo, mas como trouxeram o bolo, eu vou comer Vai só comer. porque tem. Exatamente. Comer só porque tem
Não faz sentido, porque imagina se sempre tiver. Graças a Deus, a comida, por um lado, nunca foi tão acessível. Gente, vocês lembram que não existia Kit Kat no Brasil há 20 anos atrás? Não existia. Vocês lembram que não existia Oreo, biscoito recheado, Cheetos, Fandang, nananana? Não existia. E hoje em dia, esses são os alimentos que são mais baratos do que uma cenoura, por quê? Impostos, capitais, indústria, né? Então, você tá deixando comidas altamente calóricas, altamente ultraprocessadas e pouco nutritivas e que deem saciedade disponíveis para a população e falando, é só tu ter foco, força e fé, bicha, que resolve. Claro que não! Entendeu? Então, o contexto é muito importante. Por quê? Por que que eu tô comendo isso? Se eu tô comendo porque eu tô afogando uma ansiedade, não era pra eu estar comendo, era pra eu estar buscando uma forma de me sentir menos ansiosa. Se eu tô comendo porque eu tô cansada depois de um dia de trabalho, era pra eu estar dormindo, pra descansar, entendeu? Então, o contexto faz muita diferença. Depois, quantidade. Faz muita diferença você comer 3 fatias de pizza e uma pizza inteira. Faz muita diferença você comer 300 gramas de açaí com paçoca e colocar um morango e uma banana, porque entra mais frutas e fica mais equilibrado, do que você comer 1,5 litro. Quantidade faz toda a diferença. O que é o problema das pessoas? A Jaque. Vocês conhecem a Jaque? A Jaque? A Jaqueline? Já que eu comi isso, eu vou logo terminar de comer. Já que eu errei hoje, amanhã eu começo. E aí a gente começa os sabotadores. 8 ou 80, procrastinação, sensação de merecimento, comer emocional. Quem mais? Resistência, tipo aquela crença de que você nunca vai conseguir mudar isso, meu irmão. Se você acha que você não vai conseguir mudar, realmente, nem tenta. Tu não vai... Gabi, você acaba virando uma terapeuta, uma psicóloga. É assim que chama nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a nutrição convencional é chamada de dietitian. Então, são pessoas que prescrevem dietas. Ou seja, é um dieteiro, digamos assim. Quando começaram a estudar o comportamento alimentar, quando começaram a estudar a nutrição dessa forma mais ampla, foi-se necessário dar outro nome. Esse outro nome é Nutritional Therapist ou Nutritional Counselor, que seria algo como terapeuta nutricional ou aconselhamento, conselheiro nutricional. Mas terapeuta nutricional é mais adequado, né? Exatamente. Tem mais a ver. Mas eu só não falo que eu sou terapeuta nutricional, porque como o termo é muito desconhecido aqui e nutrição comportamental já é mais conhecido, as pessoas entendem um pouco melhor. Gabi, mas, sim, pera, só um instantinho. Gabi, quando você começa o dia comendo 3 carioquinhas, o resto do dia tá perdido? Gabi, tá falando Alex, de mim, vamos viu? lá. Eu não como mais eu não vou te não? responder. Tá falando de mim, Gabi. É porque eu comia Ei, 3 carioquinhas. Tudo bem. Não, mas agora eu tô Você comendo tá só uma... perdoado. Eu como só uma Pelos tapioca. deuses da saúde em todos os tamanhos. Vamos lá, Alex. 2 contextos, pra tu me dizer se o dia tá perdido ou não. Guga, do passado, acordou, comeu 3 carioquinhas com a manteiga e café preto café com preto. açúcar. Isso. Mas aí ele foi almoçar com um amigo e eles foram no self-service que tinha várias variedades. E aí ele comeu metade do prato de salada, comeu arroz com feijão, botou um purezinho, comeu ali um franguinho grelhado e depois dividiu uma sobremesa. Chegou à tarde, ele comeu um sanduíche de queijo com tomate, cenoura ralada e tomou um suco verde. E à noite ele comeu uma sopa, e é isso, uma sopa de legumes com frango. No outro cenário, Guga acordou e pensou, 3 carioquinhas, nham, 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 manteiga, não, beleza. No almoço ele falou, puta que pariu, eu já comi 3 carioquinhas, eu vou almoçar uma feijoada e eu vou comer daquele jeito. E ainda vou tomar cerveja, uma só. E aí ele foi, acabou passando mal, meu Deus, por que eu fiz isso comigo? Beleza. Depois passou, digeriu e tal, chega à noite e falam assim, pô, Guga, vamos pra Quinta do Caranguejo lá no Beach Park? E aí ele fala... Agora. Meu dia já foi desse jeito. Perdido, então. Amanhã eu começo, né? Amanhã eu vou resistir, eu não compro mais carioquinha, porque realmente não tem em casa, não vai ter mais no mundo, né? Acabou a disponibilidade. E aí, o dia tá perdido? Se ele comeu os 3 carioquinha? Pois é. Toma! Né? Responda você, Toma, Gustavo. papudo. Olha, primeiro que eu não Aí como a mais dizer que é equilibrado nutricionalmente, ele começar o dia comendo 3 carioquinhas, aí a resposta é não. Mas se o dia tá perdido... Jamais, porque se a gente for pelo raciocínio do dia perdido, a gente nunca melhora. Ah, não. E se você também tem no meio do seu dia uma atividade física,
Eu acho que você, por conta da sua rotina de atividade física, você vai equilibrando intuitivamente a sua alimentação, né? Eu vi um corte de um moleque influenciador que ele falou o seguinte, ele falou, cara, impressionante como a academia, tipo, modelou e impactou as outras coisas da minha vida. Porque como eu tinha academia, aí, pô, não vou comer isso aqui não, cara. Pô, passei quase 2 horas na academia, né? Pô, não vou aqui jogar metade do esforço fora comendo isso aqui. Aí, pô, não, cara, não vou dormir de madrugada, pô. Amanhã eu tenho que ir pra academia, né? Não vou. Aí disse que começou a mudar o entorno inteiro. Mas, Gabi, essa mudança que você propõe... Comportamento, né? Pelo que eu estou entendendo, você Mudança de propõe hábito. muito mais uma mudança holística, uma coisa, né? Isso acontece muito, não aconteceu comigo, mas acontece muito para as pessoas, por exemplo, que descobrem o yoga. Sim, Né? sim. Que a pessoa ela Eu descobre amo, o yoga inclusive ali faço. como uma... Hã? Eu amo e faço. Como um exercício físico, depois ela começa a se aprofundar e aquilo lá vira um way of life e ela muda totalmente a vida, né? Enfim, alimentação, postura diante das coisas e tal. Mas a gente conhece muitos casos, e você mais do que a gente, de que essa mudança começou pela parte física, vamos dizer assim. Depois ela foi cuidada mental, né? Né? Não tem caminho certo. Os caminhos são muito individuais. Então, assim, às vezes uma mudança é puxada por começar uma atividade física. Às vezes a melhora da alimentação puxa alguns outros hábitos. Às vezes a melhora na qualidade dos seus relacionamentos e dos ambientes que você tá, que vão fazendo seus hábitos mudarem aos poucos. Mas isso é um ponto legal, porque hoje em dia se quer perda de peso, mas não se quer os comportamentos que precisam ser feitos, mantidos com constância para se ter uma perda de peso saudável. Porque perder peso não é um comportamento. Eu não tenho como estar aqui me comportando para perder peso. Não, eu tenho como Olha, eu vou beber dobrar a perna água que eu perco peso. que me ajuda talvez a perder peso, ir na academia, cuidar da minha sanidade mental, comer as minhas cores, honrar as minhas fomes, não passar da minha saciedade, é bem importante também. E isso tudo pode fazer eu perder peso. Mas a gente não tem, hoje em dia, aquele cálculo do balanço energético. É só você comer menos e treinar mais que você vai emagrecer? Não. Por quê? Existe histórico. Ou seja, se você tem uma história de efeito sanfona ao longo da vida, o seu corpo sempre vai lutar para você não emagrecer. Porque ele entende que você está ferindo ele com aquele comportamento. Gente, o corpo, ele continua sendo o homem das cavernas. A gente já caminhou, o homem já foi na lua e tal, mas a gente ele não tem tá uma sabendo de coisinha nada, né? meio ali de tipo... Poxa, se eu tava recebendo... Vamos pensar numa pessoa que não vem ganhando peso. Numa pessoa que tá acima do peso, mas ela tá ali num platô mantendo, tá? O que entende-se? Que a energia que ela tá recebendo e a forma que ela metaboliza tudo e vive a vida dela, tá ficando ali no 0 a 0. Quando ela chega e fala assim, vou fazer a dieta do ovo. Calma, eu fico com raiva. Vou fazer a dieta do ovo e diminuir em metade a energia que eu comia. O corpo fala, meu Deus, como é que tu vai fazer as tuas funções? Como é que tu vai na academia? Como é que tu vai conseguir dar aula? Como é que tu vai viver a tua vida sem essa energia? E aí o corpo causa a adaptação de fazer você pensar mais em comida. Quando você restringe, é fisiológico Verdade. você pensar mais em comida. Gente, não pensem em urso cor-de-rosa. Por favor, não pensem em urso cor-de-rosa. Vocês pensaram em quê? Veio o quê no fundo da mente? Urso cor-de-rosa. Ou seja, o dia do lixo, toda vez que eu proíbo, a pessoa tá lá assim, ó. Meu Deus, vai chegar o dia do lixo. E aí a chance de chegar no dia do lixo e ela comer em excesso só porque naquele dia ela pode... é muito grande. Então, para as minhas pacientes, eu preciso fazer elas comerem isso no dia a dia de uma forma que seja adequada no contexto, quantidade, frequência, questões clínicas e desejo dela, mas sem ela enlouquecer. Porque se eu proíbo, ela só deseja o que eu proíbo. Se eu libero, fica sem graça. Se eu sempre tenho acesso, eu nem quero, sabe? Aí a gente cai nas questões clínicas que você falou. A pessoa tá ali... perto de ter um piripaque, perto de um pré-diabetes, perto de alguma coisa assim, mas ela é alucinada por um bolo, por um não sei o quê. Vai ter que diminuir. Vai ter que diminuir. Não, diminui, mas você não retira? Eu só retiro se for indicação clínica realmente por patologia. Por exemplo, um paciente intolerante a glúten, ele vai ter que retirar o glúten.
É, Um não paciente tem que como, né? seja alérgico à proteína do soro do leite, ele vai ter que retirar. Um paciente doente renal crônico, ele vai ter que diminuir a quantidade de proteína. Sendo que o biopsicossociocultural dele inclui isso. Então, quando eu vou trabalhar o comportamento dele, eu preciso incluir essa demanda. Para uma pessoa que não tem essa demanda, eu não preciso. Por que eu vou fazer uma pessoa que digere glúten perfeitamente não comer glúten? Não faz sentido. Entendeu? Então a gente precisa adequar a individualidade da pessoa. Vai ter casos que a gente vai ter que ter uma postura mais restritiva perante a alimentação, mas tentando mostrar o porquê está fazendo aquilo, o porquê a gente está fazendo, sabe? Muda tudo. Não é só porque eu preciso me colocar numa calça 36. É porque realmente eu passo mal se eu comer tal coisa. Então, faz parte do meu trabalho fazer as pessoas entenderem o lugar onde ela está. Então, vai ter lugares onde você está que você vai precisar se esforçar mais, que você vai precisar mudar mais comportamento, que você vai precisar talvez até restringir mais. Mas a forma que a gente olha e faz isso não vai ser olhando e falando para ela, se você não fizer isso, você vai morrer. Que é o que fizeram muitos anos, né? Então, as questões clínicas precisam ser levadas em consideração. A clínica sempre é soberana. A nutrição comportamental é como se ela englobasse toda a parte da nutrição convencional. Então, a parte de diretrizes, de guias alimentares, de como a gente precisa fazer isso, mas colocasse o comportamento por cima, porque a gente entende que a gente vive no comportamento. E Entendeu? as suas pacientes têm compreendido essa Sim. sua proposta, vamos dizer assim? E elas chegam com... A maioria quer emagrecer. A maioria quer emagrecer. Sim, é isso. Imagina. Claro, a maioria quer emagrecer. Mas as Mas quer pacientes que emagrecer por quê? chegam pra mim pra caber no padrão estético. E eu não julgo elas. Ou seja, esse padrão porque só levam estético, em essa coisa ainda consideração continua muita coisa sendo- que eu falo porque eu sou mulher magra. Se eu tivesse 50 quilos a mais tendo essa mesma conversa com vocês, vocês iam estar assim, dentro da cabeça. Será mesmo? Será que ela tá falando a verdade? E eu não julgo vocês, porque culturalmente a gente é ensinado a fazer isso. Entendeu? Existe uma pressão muito grande ainda em cima da mulher e, enfim... Sim, aí depois, voltando para as consultas, para dizer por que elas entendem. O diário alimentar faz elas entenderem. Eu atendi hoje 2 pacientes e que foram à segunda consulta. Aí elas falaram, uma falou assim, Gabi, eu sabia que eu comia as minhas emoções, mas eu não tinha ideia do quanto eu comia as minhas emoções e do quanto eu me sentia mal depois que eu comia. E aí, fazendo o diário, só no hábito de ter que anotar, de ter que perceber... Gente, a percepção é um dos pontos chaves da nutrição comportamental e da vida. A gente só consegue mudar um hábito se a gente se perceber. Porque tem que fazer sentido pra gente, entendeu? Então, o meu trabalho é meio que... Elas estão assim, ó. E eu faço assim, fulano, olha pra cá. Aí ela olha, aí ela fala, putz, realmente. E aí a gente vai achando caminhos. Gabi, quando o paciente não percebe, aí é jogo de cintura da nutricionista. Tipo, pacientes com transtornos alimentares, às vezes eles não acham que eles estão adoecidos. Eles acham que tá tudo bem. E aí eu preciso ir pelas beiradas tentando mostrar pra pessoa por que ela pode morrer se ela não mudar aquele hábito, entendeu? E aí existe um momento de planejamento. Na segunda consulta, quando elas voltam, eu pego o diário, então eu pego o que tu tá vivendo, a tua realidade, e eu falo, de acordo com essa realidade, o que a gente mantém? 3 carioquinhas? Aí tu vai dizer, pô, não, se a gente pode deixar um carioquinha e pensar em outra coisa? Ou pode, vamos negociar aqui. Aí a gente vai e pensa, tenta colocar um ovo, tenta incluir uma fruta, tenta colocar um café e deixa teu carioquinha, porque a gente entende que ele é importante pra ti, entendeu? Aí, o que a gente mantém? O que a gente aumenta? Então, por exemplo, aí não, Gabi, eu como fruta. Criatura, deixa de ser sonsa, tu comeu 2 bananas na semana inteira? Isso não é consumir muita fruta, não? Bora lá! O que a gente acrescenta? A pessoa nunca viu uma fibra na vida, uma aveia, uma chia, nunca viu, vai ter que acrescentar. O que a gente diminui? Gabi, a pessoa pediu delivery 5 vezes na semana. A gente vai ter que diminuir a quantidade de delivery. Até porque o bolso dela vai agradecer, vai a aguentar. saúde dela vai Ave agradecer Maria. também. Tá louco. Então, a partir desse lugar, da realidade dela, eu começo a fazer todas essas mudanças, essas sugestões de mudanças, a trabalhar como ela se sente fazendo essas coisas. Eu não olho só para alimentação, mas eu olho como o trabalho influencia na alimentação, os relacionamentos influenciam na Com alimentação, certeza. a parte de fome e saciedade também. Então, a gente monta um cardápio sem quantidades. Por quê? A nutrição comportamental prega que você precisa se reconectar com seus sinais internos. Ou seja, o meu corpo sabe quando ele tem fome e eu preciso comer até saciar ele. Gabi, e a paciente que tem fome toda hora? Tá desregulado. Até regular, eu vou ter que dar sugestões e fazer ali algum manejo para poder isso ficar mais funcional. Depois que a gente faz esse primeiro
a parte mais parecida com um plano alimentar, que é um plano de sugestões que eu monto. Eu vou montando ali com ela na hora, perguntando, negociando, sugerindo, lutando para incluir as frutas, verduras e legumes e diminuir as bebidas proteicas que tem 25 ingredientes. Porque, gente, uma bebida proteica de 25 ingredientes, ela pode ser proteica, mas ela não é mais saudável do que você comer uma bicha inteira de salada de fruta. Lembra do Guia Alimentar da População Brasileira? Sim. Comer in natura, reduzir ultraprocessado. Então é aí que eu caminho. Aí depois vou trabalhar comportamento. Gabi, mas assim, falando de alimentação, a base de uma alimentação equilibrada ainda continua sendo aquela coisa do prato colorido, fruta e verdura, menos carboidrato. Menos carboidratos não. Carboidratos é o grupo alimentar que a gente mais precisa consumir, porque inclusive é o único que alimenta o cérebro. Então... Mas mesmo no caso aqui de... Sim, sim. A gente pode... A gente tem margens. Normalmente eu vou falar para a população geral sadia, sem nenhuma comorbidade. 45% a 65% da alimentação precisam ser carboidratos. 25% a 35% são as gorduras. E 15% a 25% são as proteínas. Então, assim... Fruta e verdura, onde é que entra aí? Nos carboidratos e nos... Entendi. Entra em todo mundo, entendeu? Entendi, certo. Porque aí a gente já olharia para energéticos, construtores e reguladores, que aí já sai um pouquinho das definições dos grupos alimentares. E aí outra coisa, a gente tem uma crença muito limitante hoje em dia, que inclusive tem um nome, que é o nutricionismo, que é quando a gente sai da nutrição, ciência que estuda a relação do ser humano com a alimentação e o comportamento alimentar, e vai para o nutricionismo. A comida é reduzida à sua funcionalidade. Ou seja, é quando o pão vira carbo, é quando a carne vira proteína e bater metas proteicas, é quando o açaí vira, nossa, gordura pura. Não, no açaí também tem carboidrato. Lá no pão também tem uns resquícios de proteína. Tem alguns que vão ter algum outro tipo de gordura. Um pão brioche, ele vai ter um pão, você vai ter gordura, entendeu? A carne, tem carne que é mais gordurosa do que proteica. Dependendo do corte que a gente está falando. Então não dá pra gente olhar pro alimento como se ele fosse esse nutriente. Porque senão a gente tira também a parte cultural. Entendeu? Entendi, claro. Feijoada é um prato tradicional brasileiro. Não é carbo, proteína e lipídio. Entendeu? Eu acho que assim, o que você propõe faz super sentido, né? Faz super sentido, assim. Olha, a gente tem um guia alimentar para a população brasileira desde 2014, que é reconhecido internacionalmente, e eu trabalho com ele no fundo do meu cérebro. Então eu não tenho nenhum problema de vir em rede nacional para falar isso aqui que eu tô falando para vocês, porque eu poderia estar falando aqui das barrinhas de proteína, eu poderia estar falando sobre como o whey facilita a nossa vida, eu poderia estar falando de marmita congelada e fazendo merchan. Mas não é isso que faz a gente ter uma relação boa com a comida. Não é isso que faz a gente perder peso. Se fosse, tava todo mundo curado. Se a obesidade fosse uma doença. Mas, Gabi, e essa questão realmente da suplementação, né? Você não vai bater nunca o que você... Quem tá buscando um resultado estético, muscular, né? Que tem aquela continha, né? 2 pontos alguma coisa, vezes o peso para bater 2 pontos alguma a quantidade coisa, a gente de já proteína, tá falando né? de um bodybuilder, tá? 2 pontos alguma coisa para uma já pessoa que vai só na academia hard, todos né? os dias é uma loucura. Ela vai estar comendo em excesso e vai estar virando gordura. Lembrem disso, e proteína para em poder excesso bater vira também, gordura. e para bater também as quantidades de proteína que essa galera propõe, é um absurdo, né? É um absurdo. Que você tem Gente, que pra comer. mim, não faz sentido, porque aí esbarra na parte da saúde, você ter que se obrigar a comer mais ou a comer menos ou fazer isso ou aquilo para chegar num lugar do seu corpo X. Porque se você faz isso para chegar, você vai ter que manter o comportamento para manter o corpo. Sim, claro. Sendo que muitas vezes manter esse comportamento é deixar de viver o Natal em família, é deixar de comer o bolo do seu aniversário, Não tem ambiente é de entender suporte, que né? tem dias que você vai estar machucado, cansado e não faz sentido treinar. É desrespeitar o corpo, muitas vezes, é desrespeitar os sinais internos. E aí é a filosofia Gabi, que é a mesma do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o mesmo da saúde em todos os tamanhos, que é o mesmo da nutrição comportamental. Então, assim, Gabi, mas é uma profissão, o fisiculturismo e tal. Tudo bem, mas pra mim não faz sentido, tanto que eu não acompanho o atleta por conta disso, entendeu? Eu trabalho realmente o nicho ali, quero melhorar a minha relação com a comida. Você vai chegar pra mim e você vai melhorar a sua relação com a comida. Se você vai chegar no corpo que você acha ideal, formiga. São outros 500, entendeu? Porque às vezes o corpo que você idealiza como ideal não é compatível com a sua história de vida, não é compatível com a sua rotina, não é compatível com a vida que você quer viver.
Com a idade, né? Também. Com a idade. Mas Olha, Metabolismo Gustavo, muda. Se juntar a idade, estilo de vida, Histórico. Gabi, histórico Mas olha, eu, como assim? Já e preferências. Já passei dos 50, já fiz muita dieta, já fui atleta de natação e tal. Ah, vou embora. Não. Rapaz, eu tenho história pra contar. Você quer que eu prove? Né? Adoraria. Mas, por exemplo, quando eu nadava, eu me lembro muito bem que quando eu nadava, a gente não tinha nenhuma orientação alimentar. Então eu saía da natação, comia uma bisnaga de pão desse... Você fazia a reposição dos carboidratos, é inteligente. Mas eu era magro, né? Era um nadador e tal. Enfim, mas assim, por exemplo, nunca ganhei massa muscular, Aham. nunca fui aquele, né? Também não tinha. Mas é por isso que né? existe uma área belíssima e interessantíssima da nutrição, que é a nutrição Exatamente. esportiva. Mas, assim, hoje em dia, Para Gabi, performance. eu sei exatamente onde estão os pontos de problemáticos da minha alimentação. E por que você não muda? Então, aí Aí que tá o é que eu problema. não fui ainda fazer a consulta com a doutora. Exatamente. Entendeu? Mas eu sei exatamente. É a quantidade, é principalmente a quantidade no meu caso, Aham. né? Porque eu gosto de comer. Aham. Tem Amigo aquele gosta, pecado né? que eu gosto, é o da gula. Pronto. Entendeu? Outra problemática. Como é que a gente não se sente culpado em comer se a religião até isso enfiou que gula é um pecado? As pessoas realmente, gente, se chicoteiam nas costas porque sentem que estão sendo pecadoras Eu não chego a sentir ao que eu sou comer em pecador, excesso mas... num aniversário que era num rodízio. Isso só não Mas pode acontecer sempre. É. Mas uma vez na Porque vida isso vai acontece acontecer. sempre, esse é um problema. Aí, Então, aí sempre é um não dá. problema. Aí, Ajuda Mas também, é né, exatamente isso que eu tô falando, entendeu? E eu tenho noção disso. Não dá pra todo dia você comer uma feijoada e você não tem condição. não dá, tem padrão. condição. Não tem condição. Não tem. Isso aí, eu tenho consciência disso, né? Mas Rapaz, o problema, imagina se não tivesse. né, o problema é conversar, né? E também a questão do exercício físico, porque eu, por exemplo, eu nunca gostei de fazer musculação. Então nunca foi uma coisa, mas sei já, porque enfim, né? Que depois de uma certa idade a musculação é uma coisa É uma grande aliada. necessária. Você faz musculação, Faço. né? Então assim, não tem como escapar. Mas eu já rodei em mais de 15 atividades físicas. né? E aí eu venho defender que a melhor atividade física é aquela que você consegue fazer. Mas Por a quê? musculação não tem que ser feita. Se tu não consegue fazer, criatura, o que que acontece na tua vida? Tu Você faz faz assim. outra coisa que não musculação? Faço musculação, faço yoga, surfo. Se me chamar pra fazer uma aula de luta, eu vou. Ano passado eu fiz polidense, eu dancei 11 anos durante a minha vida. Mas cotidianamente, assim, o seu exercício musculação é e musculação yoga. São os mais fixos. Surf eu tô tentando voltar. Mais pela natureza do que pela atividade física em si. Mas o que acontece muitas vezes? Quando a pessoa se convence que ela tem que fazer musculação e a musculação é o caminho, a verdade, a vida, ela bota a musculação num pedestal. Primeiro que os pedestais já são mais difíceis de chegar. E tu não gosta. Então, qual é a motivação que tu tem pra se arrastar e fazer uma coisa que tu não gosta? Aí muitas vezes tu vai e não faz. Sendo que se tu começasse a voltar a nadar, opa, não é tão horrível essa tal dessa endorfina. E talvez se eu começasse a treinar uma vez, 2 vezes na semana, eu melhorasse na natação. Tá, vou tentar dar essa chance. Porque muda o motivo. Não é mais porque tu tá sendo obrigada a fazer isso aqui. É porque vai te ajudar no esporte que tu gosta. Então, assim, Gabi, eu só consigo caminhar, caminho. Eu só consigo subir escada, suba. Eu só consigo descer uma parada antes do metrô e ir andando, porque eu não moro em Fortaleza, minha cidade não é quente. Vá, entendeu? Eu só consigo... Gente, essa semana eu falei várias vezes no consultório. Pacientes que têm rotinas de trabalho completamente exaustivas. Inclusive, um terço dos meus pacientes é médico. Por quê? Uma das profissões mais insalubres para a relação com a comida, tá? Fica aí, médicos, para vocês, esse heads up, certo? Toma esse panetone. Mas de pacientes que realmente não conseguiam treinar na semana. Pessoas que já acordam 5:30 da manhã, já pegam 1 hora de transporte, trabalham 12 horas e chegam em casa, sei lá, 10 horas da noite para dormir e começar tudo de novo. Mas, de fato, pelas questões clínicas, pela saúde mental, pelos exames e pelo monte de coisa, precisam dessa atividade física. E aí, teve uma delas que estava assim, Gabi, mas se eu acordar 4h45, eu consigo ir, dá tempo e não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, fulana, você tá dormindo quantas horas? Ela, 4. Eu falei, vamos lá. Caramba. Será que a nossa meta de vida agora não é conseguir treinar as 2 vezes no final de semana? Porque você pode acordar na hora que você quiser, você pode ir numa academia que tem flexibilidade, você vai, sei lá, 3 horas da tarde de um sábado, você tá com a academia mais lotada, porque são pessoas que não se sentem tão confortáveis com o corpo, então se sentem meio julgadas na academia lotada. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Gabi, eu nunca pensei nisso na minha vida. E eu falei,
A gente não pode querer resultados diferentes querendo a mesma coisa. Total. Se faz 10 anos que tu tenta ir pra musculação e tu não consegue, esse não é o teu caminho. Tente encontrar seu caminho, parceiro. Não, bem, este ano eu estou querendo voltar à minha natação, mas de uma Boa. forma mas a musculação é porque realmente é uma indicação médica, né? Ó, de que, E eu também defendo, em algum nível, que tem coisas na vida que, poxa, tu ama trabalhar? Eu amo, eu acho que vocês também gostam bastante de várias Não, eu coisas. queria ser herdeiro. Mas, né, velho? pois é. Eu Então, não sou, mas né? não tem que fazer? Tem que fazer. Então por que tu não olha pra musculação da mesma maneira? Tem que fazer. Tem que fazer, né? Não, mas eu Exatamente. vou olhar assim, olha, eu vou ter que fazer você aí, vamos Ele lá. se convencendo aqui, ó. É. Se convencendo. Esse Ó, ano vai. E Esse tem ano vai. muita água aqui. Se precisar usar, ó, tá aqui. Não, natação. Dá pra nadar porque aí, a natação acho que é uma coisa de cabeça também, né? Você vai nadando ali, vai pensando e tal. E a natação tem uma coisa boa, que a natação ela é um exercício completo, né? Cardiovascular e tal, papá, né? Mas a musculação não. A musculação ela tem um princípio que é essa coisa de você realmente. Quer saber se seu amigo vai marcar ou não a consulta? Com a Gabi. Mas ela disse que não atende muito homens, eu fiquei não, meio ela- assim. Não houve restrição. Lembra que eu falei sobre sabotadores? Às vezes a gente tem uns sabotadores no processo, sabe, Alex? Tá aqui. Ale, posso sabotadorzinho. dar o presente pra ela? Pode, amigo, fica à vontade, por gentileza. Presente. Tem presente para nossa convidada. Que coisa chique, Gabi, pra você ir Olha aí, à Gabi. praia. Ai, eu sou uma grande entusiasta da praia. Eu queria que todas as mulheres gosta e da homens natureza, se né, sentissem Gabi? confortáveis praia para é bom, vir ao né? Beach Park e curtir um dia de tudo. Olha isso. Gente, Olha aí. divina. Se eu virar das corredoras da Beira-Mar, porque já Fortaleza tá. virou a capital da corrida, Da do corrida, Senado. né? Vocês viram, Impressionante né? aquilo ali, hein? Eu detesto correr, Gabi, mas eu Impressionante. realmente, é verdade. Gente, a endorfina pós-corrida, pra mim, é uma das melhores endorfinas que existe. Ah, é? Mas tem diferença de Isso- endorfina? A forma que eu sinto Ah, a endorfina. entendi. Isso é suficiente pra eu acordar às 5 horas da manhã e lutar por espaço na beira-mar? Não, não é. Então eu Não fico é, na minha né? musculação e na yoga mesmo, entendeu? Eu também sou da amei musculação. essa bolsa. Essa bolsa vai- Lindíssima. Obrigada, Sol. Aquela prainha lá no Havaizinho, né? Ai, bom Entendeu? demais. Um banho de mar na beira-mar pra curar. É, bom demais. Dizem que vicia demais. correr, né? É. Gente, eu acho que o bem-estar É que Vicia. vicia, né? é. Eu não compro Por que é isso pra que não a gente viciar. vicia em compras, por isso que a gente vicia em drogas, por isso que a gente vicia em sexo, por isso que a gente vicia em tudo que a gente vicia, em cassino, em gambling. Porque é bem-estar. Dopamina. Sendo que às vezes a gente muda essa dopamina de drogas para corrida. De sexo compulsório para uma alimentação que te nutre também é prazerosa e tu fez as pazes com a comida. Beach tênis, né? Ah, e beach tennis, É, eu acho muito tem legal, beach porque o tennis. nome do jogo do beach tennis é play. Porque pra mim é um play mesmo, é diversão. É você ir lá, é uma atividade... Isso é uma coisa importante também. Pra você engajar numa atividade física, você precisa se ajudar. Então, vá por uma que seja mais fácil. Tipo, a pessoa nunca fez uma atividade física, quer começar por um futebol e minha irmã, você vai apanhar. É, futebol. Entendeu? melhor não, né? O beach tennis é mais intuitivo, tu olha pra bola, É. tu tenta acertar, entendeu? Tipo, uma caminhada, é só andar. Então, facilita a vida. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de caminhar. Pois então, caminho, patrão. Não, caminha. Por enquanto tem sido só com cachorro, mas em breve vai ser só eu mesmo, entendeu? Galera, Gabi, nutricionista comportamental. Gabi, brigadão, hein? Gabi, qual é o Instagram para as pessoas? @Gabi Fernandes, Gabi Fernandes com 2 As. Se vocês pesquisarem Gabi Fernandes, vai aparecer lá. Mandem mensagem, mandem desabafos. Eu escuto, eu respondo todo mundo, porque eu acho que é um pouquinho minha função perante a vida. Hablar em todos os lugares que eu puder hablar para tentar levar essa mensagem o mais longe possível e construir um mundo mais confortável pra gente, um mundo onde a comida também é prazerosa, também é cultura, mas também é nutrição, também é performance, também é tudo isso que a gente defendeu aqui hoje. Massa, Amei o Gabi. papo. Bom, Obrigada. Foi massa mesmo. E você compartilha esse episódio com quem você gosta. E segue a gente aí nas redes sociais, @PodAgoraPod. Estamos na temporada de verão. Obrigado, Gabi. Obrigado, Beach Park. E obrigado, Cerveja Sol.